Arqueologia bíblica, o eco silencioso da Torre de Babel. A Torre de Babel não foi apenas uma lenda. Seus tijolos sussurram segredos que a história tentou esquecer, um testemunho de quando a ambição humana, em sua forma mais pura, buscou desafiar a própria efemeridade. Naquela bacia fértil entre o Tigre e o Eufrates, onde o excedente agrícola permitiu o florescimento das primeiras cidades, a terra não apenas nutria o grão, mas alimentava um desejo de permanência. Ali, na planície de Sinar, a Babilônia crescia não para ser grande, mas para ser eterna, um eixo a partir do qual o mundo seria ordenado, um centro gravitacional contra a entropia da dispersão. O Gênesis descreve um povo unificado por uma só língua e um desejo avassalador, erguer uma torre que perfurasse as nuvens, um monumento de orgulho feito de barro e betume para que seu nome jamais se perdesse. Nessa narrativa, a soberba das potências imperiais ganhava a forma de uma advertência divina, uma perspectiva dos povos nômades sobre a arrogância das civilizações urbanas. Esse relato encontra um espelho fascinante na poeira da arqueologia. Os zigurates, montanhas artificiais de degraus que pontilhavam a paisagem da Mesopotâmia, eram precisamente isso, escadas para o divino, onde o rei sacerdote ascendia para receber os desígnios celestes e trazê-los à ordem terrena. O mais famoso deles, o Etemenanki, templo do deus Marduk, é considerado o modelo físico para a torre bíblica. Seu nome em sumério, Templo da Fundação do Céu e da Terra, revela uma cosmologia em que a cidade era o ponto de fundação de toda a realidade, um ato de manutenção da ordem cósmica. Cilindros de argila registram a voz do rei Nabucodonosor II, que no século VI a.C. se orgulhava de ter restaurado a estrutura com os melhores cedros do Líbano e um revestimento de tijolos azuis, tão profundos que pareciam um fragmento do firmamento. A torre era um farol de poder, um projeto colossal que reunia uma força de trabalho diversa, vinda de todos os cantos do império, uma diversidade que, ironicamente, antecipava a própria cacofonia que a lenda descreveria. Hoje, seus alicerces são uma ferida silenciosa na paisagem iraquiana, o fantasma de um sonho que, ao buscar um centro único, semeou a própria fragmentação, um lembrete de que toda tentativa de forçar a unidade pode gerar a mais profunda das divisões. A confusão das línguas é um instante poético em que a unidade do mundo se estilhaça, um trauma fundador que reverbera através dos milênios. É preciso imaginar o terror não como um evento mágico, mas como um processo corrosivo infiltrado no canteiro de obras. A ordem clara do arquiteto, antes um comando universal, se desfazia em som disforme. Um pedido de água era recebido com um olhar vazio ou pior com uma pedra, e a frustração rapidamente se convertia em fúria. Onde havia a sinfonia do trabalho conjunto, o ritmo dos martelos e o canto dos operários, agora reinava a desconfiança. Ferramentas eram trocadas por insultos, a colaboração cedia à sabotagem, e cada grupo se fechava em si mesmo, vendo os outros como inimigos. Enquanto o mito condensa essa catástrofe em um único drama divino, a ciência traça um paralelo em sua busca pela Osprache, a hipotética língua-mãe ancestral. A teoria mais sólida aponta para o proto-indo-europeu, falado há milênios nas estepes eurasianas. A partir dali, a migração e o tempo fizeram seu trabalho. Grupos se separaram em contato com novas paisagens, climas e povos. Suas vozes se transformaram através de processos graduais de mudança fonética e adaptação lexical. Sotaques viraram dialetos, novas línguas, cada uma com sua própria música e lógica interna. O mito de Babel surge como uma poderosa alegoria para essa lenta diáspora de sons, capturando a angústia da compreensão perdida. Se a linguagem de fato molda a percepção, a fratura em Sinar não foi apenas de comunicação, mas de realidades. O mundo não apenas soava diferente, ele era diferente para cada grupo. A tragédia, portanto, não foi a criação de muitas línguas, que enriqueceu a experiência humana com múltiplas visões de mundo, mas a perda da vontade de entender o fracasso da empatia. A arrogância suprema, adverte o mito, não é construir torres, mas acreditar que nossa própria voz é a única que tem valor. O desafio, desde então, não é retornar a um idioma único, mas dominar a arte de traduzir não apenas palavras, mas os mundos que elas contêm, um esforço que exige mais humildade do que qualquer ambição. Como o arquétipo da ambição punida, a imagem da Torre de Babel assombra a imaginação do mundo, e nenhuma visão é mais definitiva que a de Pieter Bruegel, o Velho. Em suas telas do século XVI, ele não pintou uma construção, mas um diagnóstico da condição humana. Sua torre em espiral, inspirada no Coliseu Romano, é uma monstruosidade caótica, uma colmeia que fervilha de esforço inútil, um projeto que carrega em sua fundação a semente do fracasso. As figuras humanas, diminutas e anônimas, são esmagadas pela escala de sua própria criação, que parece já ruir na base enquanto ainda se ergue no topo, uma crítica feroz não só à Babilônia, mas à soberba da Europa de sua era. Na literatura, o eco da torre é constante.
Jorge Luiz Borges transpõe a Torre de Tijolos para um labirinto metafísico, sua biblioteca de Babel, onde a totalidade da informação se converte em ruído absoluto, e a busca por sentido se torna uma forma de loucura. Franz Kafka a reimagina como um processo burocrático paralisante, onde o ato de construir se torna um fim em si mesmo, o retrato do absurdo moderno. Hoje, vivemos na era da Babel digital. A internet prometeu a aldeia global, a demolição das antigas barreiras. Contudo, a mesma tecnologia que nos conecta nos isola em fortalezas de afinidade. Construímos catedrais de eco onde nossas vozes ressoam amplificadas por algoritmos, e o diálogo se desfaz em uma guerra de monólogos, na qual a escuta é substituída pela performance da indignação. A torre moderna não é de barro, mas de dados, e sua queda não é a confusão de idiomas, mas a erosão de uma realidade compartilhada, o colapso da confiança em um terreno comum. A história de Babel permanece viva porque espelha nosso desejo de união e nosso destino de diversidade. Ela nos lembra que a ambição sem humildade é o caminho mais curto para a solidão. Talvez a lição mais duradoura seja que as verdadeiras construções não são as que tocam o céu, mas as frágeis e trabalhosas pontes de empatia e curiosidade que erguemos dentro de nós para alcançar as outras vozes do mundo, um trabalho interno muito mais desafiador do que qualquer obra externa.